Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingues dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Essa passagem que nos fala sobre Sansão, um homem escolhido por Deus desde o ventre, já nasceu com um propósito, né? Para julgar uma nação, para dirigir aquela nação e para defender, mais do que tudo, defender aquela nação na qual Deus havia escolhido, o povo de Israel. Mas Sansão, apesar de ter sido escolhido por Deus e ter algumas diretrizes que ele tinha que seguir, por muitas vezes reclamamos de regras, pessoas que mudam de uma igreja para outra porque nenhuma agrada. Porque aqui as regras são muito rígidas, na outra é muito... As regras são muito fracas, outra... São N motivos. É só aquilo que agrada o próprio ego. Sempre tem um motivo para sair e procurar outro novo lugar. Por muitas vezes, as regras estão lá não para nos oprimir, para fazer com que se sentimos acuados, não, queridos. Desde o início, as regras, as leis foram postas para que o próprio povo fosse protegido por essas leis. Hoje em dia não é diferente. Quando burlamos certas leis, as consequências que vêm, nós temos que arcar com elas. Porque a Bíblia nos diz que as leis são constituídas por Deus. Então elas têm que ser seguidas, mas muitas pessoas elas ignoram. No trânsito é um exemplo real disso. Que as pessoas não respeitam a sinalização de trânsito, não respeitam... Claro que existem fatalidades, que por muitas vezes, por uma distração ou coisas do tipo, mas tem pessoas que simplesmente infringem a lei, as regras do trânsito, sem se importar com as vidas que podem ser afetadas por isso, fazendo como bem quer. Nas igrejas também são assim. As pessoas acham que eu faço parte aqui, mas eu faço do jeito que eu quero, a hora que eu quero, e a hora que não agrada mais eu saio fora e procuro outro lugar. Mas se cada um se conscientizasse que essas leis são para proteger o ser humano, eles jamais deixariam de seguir essas leis. Quando você deixa de seguir algo proposto, quando você resolve burlar aquilo que por lei foi decretado, você não está simplesmente desrespeitando um ser humano, porque a Bíblia também nos diz que quando algo é aceito por duas pessoas aqui na terra, pelo menos, será aceito no céu. Então, quando quebramos certas leis, com certeza as consequências vão vir por esses atos. Talvez uma coisa tão pequena. Eu mesmo já falei para Deus assim, algumas vezes questionei por ver tantas pessoas fazendo coisas erradas, e quando eu fazia qualquer coisa, que por mínimo que fosse, Deus já me corrigia, já me chamava atenção, e eu já tinha que assumir a consequência daquele ato. Às vezes não coisa assim que eu fizesse por intenção, ou talvez por descuido, ou coisas mínimas que parecia que não tinha nada a ver. Mas não demorava muito para a conta chegar. Um dia
Eu questionei com Deus, eu falei assim, Deus, por que que as outras pessoas fazem de tudo e por que que o Senhor, é como se o Senhor tivesse o tempo todo pegando no meu pé, porque tudo e qualquer coisa tá 24 horas sendo monitorado por ele e é como se eu não pudesse sair 1 milímetro de um fio de linha, que Deus está lá me chamando a atenção. Só que a Bíblia vai nos dizer também que Deus, ele só corrige aqueles que ele ama. Então, querido, se você está sendo corrigido por Deus, agradeça, porque ele te ama. Um pai, uma mãe que ama seu filho, não vai deixar ele fazer algo que vai lhe prejudicar, que vai lhe ferir. Ele vai, se for preciso, tirar algo para que esse filho não venha se machucar mais tarde ou negar algo para ele que talvez venha trazer tragédia no futuro. Esse pai vai fazer, essa mãe vai fazer. Por quê? Porque ele é ruim? Não, porque ele está pensando no futuro. Talvez o filho está olhando e, como não tem muita noção de vida, ele vai olhar e vai dizer assim, mas o que que tem? Não tem nada a ver. Só que o pai, como tem experiência, ele não vai dar isso. Agora você imagina Deus, que como diz na palavra, que se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Deus, ele cuida de nós com tanto zelo, com tanto carinho, e por muitas vezes reclamamos como se Deus fosse um pai chato, um pai, como muitos dizem, xarope, que não estraga prazer. Mas não, Deus, ele está te protegendo. Se você conseguisse ver a forma que o mundo espiritual se move, ele espera apenas um vacilo, uma brecha, qualquer coisa que você fizer para entrar em ação, para te acusar, para ter legalidade, para te atacar. Então, querido, se Deus está te corrigindo, agradeça, entra no caminho, porque por muitas vezes nossas atitudes podem acarretar muitas coisas. Sansão começou assim, queridos. Um dia ele teimava com algo, outro dia com outro. Eu creio que na adolescência começou as teimosias. E quando ele já se tornou jovem adulto, os pais já não o dominavam mais. Ele usava aquilo que Deus tinha dado para libertar o povo, para salvar o povo, inclusive os da sua casa e a própria vida também. Deus lhe deu um dom maravilhoso, força como nenhum outro homem na história teve, tal como Sansão. Mas ele se firmava tanto nisso que para ele era invencível, que nem mesmo Deus poderia contra ele. Então ele agia de forma desordenada, porque achava que aquilo nunca ia acabar. Tem muitas pessoas que se firmam no próprio dinheiro, outros se firmam no poder, outros se firmam em tudo quanto é perecível. Até mesmo um dom que foi o próprio Deus que deu, isso pode se acabar. Porque aqui nessa terra tudo é perecível. Se você não cuida bem daquilo que Deus colocou na tua mão, provavelmente você vai perder. Sabe, queridos, o pecado, ele rouba muita coisa. O pecado, ele tira de nós coisas que são irreversíveis por muitas vezes. Quando você comete algo que fere não só os princípios, mas ferem pessoas, isso rouba a confiança que as pessoas têm em você, ou até mesmo de você para você mesmo. Porque a confiança é uma coisa que é como um cristal. Depois de quebrada, fica difícil de restaurar. Por muitas vezes não tem como. Às vezes o perdão é liberado, mas a confiança não se restaura mais. Autodomínio. Quando você não vence o pecado, você está perdendo o domínio próprio. Porque a escolha de fazer o que é certo é você ter autodomínio. Você saber que tudo lhe é lícito,
mas nem tudo lhe convém, e você não pode infringir essa regra, porque a partir do momento que você faz isso, você perde o seu domínio próprio, você deixa o pecado vencer, você deixa a vontade da carne vencer, você deixa os seus próprios desejos vencer, e acaba em tragédia. Por muitas vezes, perdemos aquilo que Deus nos deu de tão maravilhoso. Tantas pessoas que Deus deu dons preciosos, que simplesmente olharam para aquilo com desdém e acabaram perdendo. E hoje, exemplo vivo, Satanás, quando foi jogado do céu abaixo, ele tinha o dom do louvor maravilhoso. Mas por querer algo que não era dele, ele já era um ser maravilhoso. Tudo que ele tinha que fazer é ser grato a Deus, louvar, adorar ao Deus que o criou. Mas ele quis ir além. Ele passou uma linha que ele não jamais deveria ter passado. E talvez hoje estejamos passando por tudo isso por conta dessa decisão. E hoje vemos muitas pessoas caindo da graça por conta de decisões erradas, porque não ouvem ninguém, porque as pessoas que estão te chamando a atenção para você não fazer dessa forma são chatas, são pessoas que não merecem atenção, mas quando o fim, quando a tragédia bater a porta, aí sim é onde a consciência vai bater. E ainda tem deles ainda que fala assim, se você não tivesse falado, não tinha acontecido. É por conta da tua boca, não, é por conta das consequências de quem fez. Porque quem estava avisando só queria o bem. Sansão, ele perdeu aquela força que ele tinha no momento em que ele cruzou aquela linha que ele jamais deveria ter passado. Aquela força que ele tinha, ela se esvaiu. Ele perdeu a visão. Quando deixamos o pecado entrar, quando deixamos as coisas erradas tomar conta da nossa mente, a cegueira é iminente. A cegueira, ela é resultado de escolhas erradas. Por muitas vezes a cegueira vem e ali não enxergamos mais nada. O pecado, ele tira a liberdade, ele aprisiona a mente. Tem muitas pessoas que acham que prisão é estar em quatro paredes, fechado. Não, queridos. Você pode estar em meio a multidões, livre, mas se sua mente estiver presa, você está aprisionado. Aprisionado em si próprio. Sabe o que é isso? Que é isso, queridos? Você está aprisionado na própria mente, sem poder reagir. Quando Deus nos dá a segunda chance de clamar, Deus é tão maravilhoso. Por vezes, apesar de tudo que fizemos, apesar dos alertas, apesar de tudo, Deus ainda nos dá uma segunda chance para que reconheçamos o nosso erro. Sansão, ele poderia, não sei, talvez, eu estou conjecturando, mas não sei, talvez ele tivesse outra opção. Deus é misericordioso. Se ele pedisse para Deus que lhe desse a visão, talvez Deus tivesse devolvido, talvez não, mas a opção que ele escolheu em se matar junto com os filisteus não foi a mais certa, mas foi o que ele pediu para Deus e Deus o concedeu. Tem muita gente orando errado, porque acha que porque fez algo errado, não tem mais solução. Acha que porque cometeu um pecado,
Ah, então agora para mim não tem mais jeito, então vou fazer o que dá na cabeça. E não é assim, queridos. Se fosse assim, Jesus não teria morrido na cruz. O sangue dele foi em vão. Foi para perdoar os nossos pecados. Você acha que ele não sabia que pecaríamos? Acha que ele não sabia? Foi por isso que ele morreu. Para que tivéssemos redenção pelos nossos pecados. Foi por isso que ele sofreu naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos a redenção. Claro, queridos, que isso não é uma licença para pecar, não. Mas, como diz a palavra, olhe para que não caia, mas se cair, tem o advogado no céu. Não é porque você tropeçou, que você caiu, que você tem que permanecer no erro, não, queridos. Você tem a chance de recomeçar. Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que clamaram, pedindo a misericórdia de Deus. Salmista Davi, o grande rei Davi, quando ele se deu conta do seu pecado, do que ele fez, que não era mínima coisa, mas o que fez Davi ser o homem segundo o coração de Deus, mesmo ele tendo sido assassino, ter sido tudo o que ele fez ali. Mesmo assim, a Bíblia declara que ele era o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque independente de ele ter caído, independente de ter tropeçado, o coração dele era humilde. Ele reconhecia o próprio erro. Ele pedia misericórdia para Deus. E não ficava feliz em ficar longe da presença daquele que colocou ele ali naquele trono. Foi por isso que Deus o escolheu, porque Deus conhecia o coração dele. Também temos Jonas, que uns pregam que é sobre covardia. E talvez seja. Perdão. Talvez seja por covardia. Mas eu digo que o que mais motivou Jonas a fugir não foi apenas a covardia. Não. Você imagina você vê a sua terra arrasada por um povo ruim, por um povo que só faz o mal. Aí Deus ir lá falou assim, viu, eu vou salvar aquele povo, só que você precisa dizer para eles se arrependerem. Jonas, no ver dele, aquele povo não merecia redenção. Aquele povo merecia morrer da forma que Deus falou que ia matar. E ele sabia que se Deus oferecesse redenção, eles iam agarrar. Por muitas vezes agimos dessa forma também, achando que nós merecemos o perdão de Deus, porque não fiz tanta coisa ruim, mas só de você negar um perdão que você recebeu de graça, um perdão que foi lhe dado muito antes de você conhecer a Jesus. Por que você acha que você não deve liberar perdão independente do que for? Mas Jonas, quando ele percebeu lá no fundo daquele mar, no ventre daquele peixe, quando ele percebeu, talvez ele não tivesse aquele arrependimento ainda, porque vemos mais à frente na passagem que ele ainda questionou a Deus por salvar aquele povo. Ele inclusive se irritou por que Deus salvou eles. Mas independente dele querer ou não que acontecesse, ele foi e obedeceu. Ele pediu perdão e ele obedeceu. Quando obedecemos a Deus, quando fazemos da forma que Ele manda fazer, mesmo que não seja a nossa vontade, Deus ele tem misericórdia.
Deus está pronto para perdoar, para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. E por muitas vezes deixamos que o pecado, que as incertezas, que as coisas que fizemos de errado venham minar a nossa mente e achar que nós não merecemos o perdão de Deus. E não é por merecimento, queridos, é pela graça. Foi por isso que Jesus derramou o sangue dele ali, foi pela graça que ele nos salvou. Não precisa dar sua vida por aquilo que você fez, não. Jesus já fez isso por você. A palavra nos diz assim que quando confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, Deus está pronto para perdoar. Sabe o que ele faz com os nossos pecados? Ele lança no mar do esquecimento. E diz mais, e deles não me lembrarei mais. Sabe quem nos lembra dos nossos pecados, dos nossos erros, das coisas que fizemos lá atrás, que Deus já nos perdoou? Sabe quem nos lembram? É Satanás. Você precisa blindar a tua mente. Você precisa usar o capacete da salvação. Aquilo que você fez, que você já pediu perdão, Deus já te perdoou. É claro que as consequências, as sementes que você plantou, você vai colher. Mas isso não significa que Deus não te perdoou. Porque não tem como você lançar algo, uma semente na terra e ela não dá fruto. Porque quer conhecer uma terra frutífera? É a plantação daquilo que plantamos aqui, enquanto vivemos na nossa vida, na vida das pessoas. Se as pessoas parassem, antes de cometer qualquer coisa, pensassem nas consequências, não fariam metade do que fazem. Mas Deus, mesmo assim, sendo rico em bondade, misericórdia, compaixão, graça, ternura, Ele se compadece de nós e nos dá a outra chance, porque Deus não se compadece, Deus não se compraz na nossa morte sem Jesus. Hoje, se você precisa liberar perdão para alguém, libere, querido. O perdão não é para aliviar a consciência de ninguém, não. De quem te feriu. Não é para deixar ele sair ileso, não. Só que enquanto você não libera perdão, você também não recebe o perdão de Deus. Você está rejeitando o perdão para si próprio. E quando você não libera perdão, você está impedindo a mão de agir e fazer justiça. Por muitas vezes, cicatrizes que demoraram para cicatrizar, feridas, perdão, demoraram para cicatrizar. E eu queria apagar aquilo dentro do meu coração, mas eu não conseguia. Eu lutava contra aquilo dia e noite, eu dormia, eu sonhava, eu acordava com aquilo, coisas que eu não me perdoava, coisas que as pessoas faziam que eu não conseguia perdoar. Um certo dia Deus me fez entender que esse perdão não era para eles, era para mim. Eu precisava me libertar. Eu precisava liberar o meu coração daquilo que tinha me feito. Porque é a mesma coisa que você dormir com aquilo, repetir todos os dias a mesma cena, sofrer novamente todos os dias. Por que ficar se martirizando? Já não basta o que foi feito? No momento que você libera o perdão, você deixa aí. Você libera para que essa pessoa venha colher aquilo que plantou. Não queira fazer justiça com as próprias mãos, você vai colher junto com ela o que ela plantou na tua vida. A justiça, ela pertence a Deus, querido. Não era o foco da mensagem, mas quem usa minha boca é Deus, eu não mando nela. Quando foi para mim começar a gravar os vídeos, eu disse para Deus, Deus, o que eu vou falar? E eu não sei o que falar. Ele disse, abre a tua boca, filha, eu te encherei. Se Deus está falando aqui, é porque tem pessoas que precisam ouvir e eu sei que essa mensagem vai chegar no endereço certo. Que Deus quer falar com você hoje. Libera, filho. Libera, filha. Libera o perdão. Receba também o perdão de Deus.
Receba o bálsamo de Jesus sobre a tua vida. Para de sofrer à toa. Jesus te ama. Ele quer aliviar esse fardo que está sobre a tua vida. Além do mais, se você partir para a eternidade hoje, você vai perder a tua salvação por algo que te fizeram e vai sofrer eternamente por algo que te fizeram. Tem pessoas aqui também que cometeram algo no passado e o inimigo está falando na mente que não tem perdão. Mentira do inimigo. Tem perdão sim. Jesus morreu na cruz. Foi para que nós tivéssemos vida. E vida com abundância. Deus não quer te ver você vivendo se culpando, sem se perdoar, sem deixar para lá. Se você está realmente arrependido, ore a Deus, peça perdão e libera. Comece a pedir para o Espírito Santo blindar a tua mente. E quando vier qualquer acusação, você fala para o inimigo assim, porque você vai ter autoridade para falar. O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz me purifica de todo o pecado. Satanás, para trás de mim, porque você não tem o direito de me acusar, porque Jesus me libertou. Eu te repreendo, em nome de Jesus. Eu não sei por que Deus está mandando falar isso, mas se Ele está mandando é porque Ele sabe que tem endereço certo. Você precisa repreender. Você não pode ficar cativo da tua própria mente. Você não pode continuar deixando que o inimigo dance, faça forró dentro da tua cabeça. Você precisa liberar. Deixa o Espírito Santo tomar conta da tua mente. Quando vir um pensamento, repreenda. Deus te dá autoridade para isso, mas para isso você precisa orar, buscar a Deus. Quantos clamaram pedindo socorro para Deus na Bíblia e Deus o atendeu? A palavra diz assim em Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Por muitas vezes o Espírito Santo está batendo na tua porta e tudo que você faz é dar ouvido para o que o inimigo está falando, para as acusações, para as calúnias, para as difamações, para as coisas que ele vem trazendo para a tua vida. Não aceite isso, querido. Deus tem mais para você. Deus tem um futuro glorioso para você. Não enterra a tua própria vida. Não condena a tua família a viver com amargura, porque você não dá lugar para o Espírito Santo agir. Você não é um derrotado, é mentira do inimigo. Não, você é vencedor em Cristo Jesus. Amém, queridos?